Pastor, como é que foi esse negócio do senhor ir para Portugal, pastor? Ó, eu sou de descendência europeia e eu senti um chamado de Deus conversando também com o pastor Elias Dantas, né? Aham. Um grande missionário, um grande pastor, um grande líder, uma referência, da necessidade da evangelização da Europa. O senhor quer mais água? Eu depois vou pegar ali Tá, para mim. peguei aqui. Da evangelização da Europa. Veja aqui, gente, ó, vou falar um negócio para vocês. Os grandes avivamentos da história da igreja saíram da Europa. Sim. A verdade é essa. E hoje é triste ver como que está o cristianismo na Europa. Países que eram considerados cristãos, hoje são países muçulmanos. Já pensou, né? Sim. Países onde o jovem nem sabe o que é Jesus. Uhum. Deus, o que é Deus? Sabe o Porque que é Neymar, é, sabe o que é Messi, mas Deus. Deus ninguém. Então, a gente hoje vive no Brasil numa forma muito legal, né? Aí eu lembro até hoje quando a gente colocou o projeto para Portugal, eu sou de descendência italiana e espanhola. Mas por que Portugal? Primeira língua, né? Uhum. Primeira língua para facilitar. Só que a gente já tinha um trabalho na Espanha. Então, quando eu fui a Portugal com a família para ali mexer em documentação, para que realmente a gente plantasse uma igreja, foi debaixo da direção de Deus. Foi um tempo bom até para eu crescer como pessoa, Sim. né? Minha família. E sabe o que é legal? O que eu vejo, Fábio, que é uma coisa assim muito legal e muito simples de falar, é o quê? Que Deus ama a Europa, cara. Amém. E aí tem gente que fala, e para África ninguém vai. Uhum. Só que se você for pegar a África hoje, a porcentagem de pessoas evangelizadas na África, cara, o Tá trabalho legal. já foi feito e está sendo feito. É que o negócio da África é social, né? E isso tá linkado com o social também, Aham. né? Por causa da escassez de Isso. recursos, etc, tal, tal. Mas a Europa, ela precisa mais de Jesus. A Europa precisa de mais missionários. A Europa precisa de mais igrejas. Não só a ADSA, não, mas Sim. você, pastor, que tem um desejo, tá no teu coração fervendo, abra mesmo. Abra mesmo uma igreja na Europa, num país que precisa, né? Envie missionários, envolva a igreja num projeto, né? Porque é importante. Hoje tem a igreja lá em Lisboa, recebemos uma igreja que estava em Beja, num outro estado, pastor Edinho, uma missionária Quênia, que também se agregaram conosco em Portugal. Abrimos uma igreja em León, na Espanha, já tínhamos em Barcelona, e as igrejas elas estão frutificando, os trabalhos estão crescendo, e tudo isso não é por causa do pastor Galdino, é por causa da igreja, o povo da igreja que contribui, o povo da igreja que, né? Eu até brinco, o pessoal fala, o pastor foi morar na Europa. Meu irmão, aqui meus filhos estudam em escola particular, na Europa foi estudar em escola pública, Uhum. né? Aqui eu tenho motorista, lá eu tinha que correr, eu e minha esposa Sim. para tudo, né? Quer dizer, foi um sacrifício, né? Sim, coisas básicas. Até E outra, relacionada financeiramente, né? é, Aqui é acostumado com o estilo de vida e lá é lá totalmente outra diferente. coisa. E outra, a gente não mudou nada na estrutura da Uhum. igreja para favorecer a gente ficar aquele tempo lá. Na verdade, eu e minha esposa, nós abrimos mão de muitas coisas Sim. para estar lá plantando a igreja. A verdade foi essa. Só que sempre aquela coisa, os Acan sempre vão estar no meio do povo, Sim. falando mal, questionando, É isso que eu ia inventando perguntar. O senhor foi história. muito criticado por isso? Ah, foi. Assim, a gente que trabalha ali, que tá ali nos bastidores, a gente ouve, né, as pessoas falando, mas é importante o senhor falar sobre isso, porque a obra de Deus não é, como o senhor falou naquela hora, o pessoal só imagina, o pastor tá lá, né, na Europa, o pastor tá viajando, o pastor tá inaugurando igreja, mas não sabe o que o senhor deixou aqui, o que o senhor abriu mão do tempo difícil que passou lá, que é o quê? Adaptação, Justamente, né? Então, justamente. e aí mais os ataques das pessoas, né? A É, crítica, né? mas só que o que acontece? Aí que entra, quando você vai para um projeto e um planejamento, você foi para aquilo. Tem Uhum. gente que falou, o pastor vai lá e nunca mais vai voltar para cá. Aham. Não, irmão, eu tenho uma responsabilidade com a Sim. igreja aqui. Só foi numa Eu missão, fui né? numa missão, fomos, plantamos, inauguramos. Dentro do prazo, voltamos. Estamos aqui. Agora, se Deus falar daqui uns anos de novo, eu quero que você vá para outro lugar. Se Deus falar, vai para África, eu vou para África. Amém. Se Deus falar, quem sou eu para ir contra a voz de Sim. Deus?
Se Deus falar, vai pro Japão, eu vou pro Japão. Se Deus for aprender japonês. É. Se Deus falar para vai pro México, vou pro México. Sei lá, tem que estar ouvindo a voz de Deus. Essa que é a verdade.